Olá, amigos! Estamos apresentando o programa Descomplicando a Lição. Esse é o 6º episódio do segundo trimestre de 2025. Estamos já numa série de estudos tentando entender o valor das alusões, imagens e símbolos no decorrer da Bíblia, no sentido de, olhando esses símbolos, que são símbolos proféticos, entender o relacionamento entre Deus e a humanidade. E nós estamos então na 6ª lição. E nesta semana nós vamos estudar sobre o que significam os símbolos, as alusões e as figuras que estão presentes nos sacrifícios. É uma lição importante, conforme nós prometemos na lição passada, que seria ainda mais importante essa lição, porque nós estamos começando a nos aprofundar nos segredos da Bíblia. E nessa semana, o que nós vamos estudar? Entendendo o sacrifício, nós vamos ver que não tem caminho alternativo para o céu ou para a luz na superfície do planeta, a não ser entendendo o sacrifício e o derramamento de sangue de Cristo. Todas as pessoas que querem encontrar a luz terão que entender o que simbolizou esse grande sacrifício. Vejam aqui a terra, sempre envolta em trevas, mas luz sempre vindo da parte de Deus, ou seja, a graça de Deus. O que nós vamos ver é o desdobramento do ponto mais importante de toda a graça de Deus, que é a cruz. O verso para memorizar diz: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, pois fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Que é a figura que está aqui. Muita gente sendo encaminhada por causa do grande sacrifício de Jesus, que mostra a antítese, já vista nas lições anteriores, do ataque feito por Lúcifer, de que Deus não era nem justo e nem amoroso. Ou ele era uma coisa ou outra, as duas ele não podia ser. E com o sacrifício ele mostra, ou seja, ele apresenta a antítese dessa tese de que Deus não era justo. Então vamos à lição e vamos ver a premissa dessa semana. Venham comigo aqui, porque ela é uma premissa importante. A religião de Cristo significa mais do que perdão dos pecados. Ponto e vírgula. Na língua portuguesa, ponto e vírgula pressupõe que venha uma explicação. Significa afastamento do pecado. Então vejam bem, religião de Cristo significa afastamento dos pecados e participação na santidade de Cristo. O pecado justificado pela graça de Cristo deve viver, aliás, o pecador, justificado pela graça de Cristo, deve viver em obediência à lei de Deus. Ponto pacífico, ok? Mas aqui vem uma observação. Os rituais cristãos não são apenas cerimônias, mas expressões de uma vida transformada. A forma exterior não tem valor a menos que se relacione com a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Ou seja, toda a prática religiosa, que é o afastamento do pecado, leva o pecador a compreender todas as instruções que estão nos rituais. Os rituais não podem ser vazios, eles precisam ser compreendidos. E é isso que nós vamos ver na lição dessa semana. A lógica do estudo, ou seja, o que o autor pretende que nós entendamos e como nós vamos nos organizar mentalmente para entender o que ele quer, é essa aqui: compreender o sacrifício. Nós precisamos entender o que isso significa. Então, o significado religioso e ético desse sacrifício, ou dos sacrifícios, ou dos sacramentos,
e o significado profético desses sacrifícios. São dois temas importantes, ou duas lógicas que são necessárias para que nós entendamos o que é o sacrifício. Muito bem. Lembrando o auxiliar de professores e aproveitando aqui para abrir um parêntese sobre o programa. Não esqueçam de dar o seu like. Nós vamos sempre falar disso aqui porque é a maneira que nós temos de pregar o evangelho rapidamente. Esse é um meio de alcançar pessoas que jamais iriam na igreja. Então, se você colocar o seu like, provavelmente a probabilidade dessas pessoas encontrarem a verdade é mais alta. Faça isso como seu trabalho missionário. Obrigado. Primeiro assunto: o significado religioso e ético do sacrifício. Vejam bem, eu vou aqui usar como sinônimos, na verdade não são, né? Mas vou usar aqui como sinônimos religioso e ético. Mas posso juntar isso num conjunto de duas palavras ligadas por um hífen. O significado religioso ético. Ou seja, ético quer dizer comportamento, né? Então, o comportamento religioso visto através dos sacrifícios. Então, olha, como devemos apresentar um culto a Deus hoje? Porque no passado a gente tinha ideia do que era. Era aquele sacrifício no santuário, que era o culto. Agora, como é que nós temos que fazer? Romanos 12, 1, Paulo adverte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o que é o culto racional? Sacrifício. Portanto, o sacrifício do passado, ele não está extinto no presente. Ele apenas muda de forma, mas a essência continua a mesma. Nós vamos entender isso agora. Os rituais cristãos refletem a maneira como Deus utiliza a materialidade para comunicar sua graça e presença. Na própria Escritura há um padrão de Deus se revelando através de meios físicos. E como é que ele se revela? Deus falou através da sarça ardente, ou seja, ele se revela através de um meio físico. Ele fala com Moisés. O tabernáculo e o templo eram locais físicos onde a glória divina de Deus se manifestava. E, por fim, Cristo encarnou e tornou-se o Verbo feito carne. Todos esses exemplos aqui são exemplos de como grandes instruções que são espirituais podem ser explicadas através da materialidade. E os rituais são exatamente isso, explicações de coisas materiais, aliás, coisas espirituais, mas que através da materialidade nós podemos entender. Os rituais cristãos podem ser compreendidos como interfaces entre a realidade espiritual e a materialidade. As verdades espirituais são expressas e assimiladas por meio de elementos físicos e ações concretas. Ou seja, qualquer realidade espiritual está no plano do discurso, está no plano das ideias, só se materializará se eu utilizar elementos da estrutura física do mundo onde nós estamos. E é por isso que os rituais são colocados para que grandes verdades que são espirituais sejam vistas materialmente e sejam compreendidas. Então, como nós devemos nos apresentar diante de Deus? Usando os rituais. Mas vamos compreender como que é o uso desses rituais. Os rituais cristãos, como o batismo, a ceia do Senhor ou a Santa Ceia, fazem uso de elementos físicos, água, pão, vinho e gestos, não é? Para simbolizar e transmitir realidades espirituais. Nós vamos ver
para frente aqui da lição, como que essa materialidade nos ensina elementos espirituais. Então, rituais, isso aqui está destacado, que é para que os professores tomem atenção. Os rituais não são meros símbolos vazios, mas carregam um significado profundo que transcende a materialidade. Isso parece ser uma linguagem meio sem uso cotidianamente, mas eu coloco um exemplo aqui do Velho Testamento para mostrar como verdades espirituais grandiosas podem ser ensinadas via a materialidade dos rituais e dos sacramentos. Aqui, olha, o ato de aspergir o sangue, que era gotejar o sangue em algum lugar, simbolizava a transferência da expiação para o ofertante. O que é expiação? Colocar as coisas em ordem. Então, se o animal morto lá no Antigo Testamento recebia simbolicamente a culpa do pecador e era morto, e o sangue era levado para o santuário e aspergido no véu do templo, né, na cortina do templo, que simbolizava Cristo como nosso mediador, esse ato realmente transferia a expiação para o pecador. No momento em que o sangue atingia a cortina, o pecador estava livre daquela culpa. Vejam como uma coisa que é espiritual, mas usando a realidade física, pode nos ensinar. Esse ato de aspergir indicava que o sacrifício aceito estava cobrindo o pecador, libertando-o da necessidade de dar o seu próprio sangue. Veja o que é uma cerimônia, o que é um ritual. Ele não são meros símbolos vazios. É cheio de significado que transcende a sua materialidade física. Ok? Muito bem. Se rituais não são meras cenas, né? meras apresentações de fatos vazios, se isso está acontecendo no âmbito da igreja, é um problema. Porque nós podemos estar apresentando o que o autor da lição quer que nós entendamos, sacrifícios inúteis. Existe isso no interior da igreja cristã? Olha só, vamos aprender isso pelo Velho Testamento, na experiência de Caim e Abel. Caim desejava apresentar a Deus um mero ritual, com base em suas próprias preferências. Deus era um obstáculo aos seus objetivos, mas temia o suficiente para cumprir rituais mínimos. Isso pode estar acontecendo dentro da igreja cristã no momento. Professores, rituais vazios. Pessoas que vão diante de Deus com suas ofertas sem saber o que significa. Ou pessoas que não querem se submeter completamente às instruções de Deus e apresentam um ritual de acordo com a sua vontade, com a sua convenção. A Bíblia chama isso de ritual inútil. Por quê? Porque não cumpre o mínimo que Deus está pedindo. No caso de Caim, nós vamos entender. Abel entendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador. Ao levar a vítima morta, reconheceu as reivindicações sagradas e, mediante o sangue, olhou para o sacrifício futuro. Muito diferente de Caim, que foi simplesmente diante de Deus apresentar um rito. Ele, na verdade, não tinha nenhuma vontade de servir a Deus, mas ele sabia de Deus e temia o suficiente, conforme diz a frase aqui, para cumprir rituais mínimos. E isso é um ritual inútil, quando nós fazemos o mínimo. Acontece isso na sua igreja, professor? Pessoas vão lá no sábado
naquele momento do culto. E ficam lá, eles sentam ali, não prestam atenção nem no sermão, na maioria das vezes criticam muito e depois vão embora para casa. Na hora em que o ritual se desdobra, né, na abertura da palavra de Deus e no aprendizado da graça, não interessa, eles vão embora. Eles têm um ritual próprio que é conveniente e que eles usam como barganha diante de Deus. E isso foi o pecado de Caim. Então vejam bem, quando cristãos realizam sacrifícios inúteis, Deus rejeita sacrifícios quando são feitos por pessoas que continuam vivendo em pecado e em injustiça. Mesmo que eu vá, assista lá o culto, a escola sabatina, mas os meus atos não são atos que correspondem às exigências e às demandas da lei de Deus, eu sou injusto, não tenho misericórdia e tampouco humildade, meu sacrifício no sábado lá é um sacrifício inútil. Está claro isso? Então, o profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 6, ele explica isso. Diz lá, por que eu quero misericórdia? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Por que eu quero misericórdia? Ou qual é a razão de eu estar pedindo que vocês pratiquem a misericórdia? Ele continua lá. Pratiquem a misericórdia em vez do sacrifício, que é o ritual. Ponto e vírgula, vem uma explicação. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Ou seja, o que o profeta está dizendo aqui é, por que vocês vêm diante de mim com esses rituais, se o que eu estou querendo é que vocês conheçam a Deus e ofereçam a Ele um sacrifício inteligente, compreendendo o significado da materialidade daquele momento que transcende muito, muito a matéria e que significa muito da relação entre o homem e Deus. Essa questão está aqui embaixo, resumida da seguinte forma: sacrificar sem confessar, sem confessar as suas culpas e sem desejar transformação é um insulto a Deus. O pecado não pode ser coberto por sacrifícios vazios. Essa é a questão. Então, a lógica de tudo isso é que eu tenho que levar diante de Deus os sacrifícios. Na igreja cristã é assim ainda. O sacrifício lá são vários ritos. Santa Ceia, batismo, até bodas, né, casamento, mas tem ofertas, tem dízimo. Tudo isso são os sacrifícios que estão no culto da igreja. Eu preciso levar todas essas coisas diante de Deus, praticando isso fisicamente, mas tendo o meu coração mudado, conforme o texto está dizendo aí. É um insulto a Deus se eu vou diante dele com sacrifícios sem desejar a minha transformação. Está claro isso? Professor, isso é um ponto crítico na igreja. Muita gente se batiza sem saber de nada e continua do mesmo jeito, apesar da graça sendo aberta diante de nós. Agora, Salmo 51, verso 16 e 17, explica ainda mais. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, é muito mais importante a minha percepção da necessidade da expiação do que apresentar um sacrifício. Está claro? Então, os sacrifícios feitos sem obediência ou de forma contrária ao mandamento de Deus são inúteis. Gênesis 4, 3 a 5 diz que Caim não ofereceu conforme Deus ordenou. Portanto, na igreja hoje, há quem tente usar sacrifício como uma espécie de barganha com Deus, acreditando que ofertas materiais possam substituir a verdadeira santidade. Nós estamos aqui diante de alguma coisa muito importante. Ou seja, nós estamos vendo como
os rituais não são vazios. Ou eu vou com rituais preenchidos, e novamente, o que são rituais preenchidos? Meu interesse em mudar a mim mesmo. Eu preciso abandonar o pecado, eu preciso correr para cima das demandas da lei de Deus, que são justiça, misericórdia e humildade, porque senão os meus sacrifícios serão inúteis. Muito bem. Rituais são importantes. O autor quer que nós terminamos essa primeira parte sabendo a importância. Por exemplo, no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais eram ritos que ensinavam verdades essenciais. Então, por que são importantes? Porque os ritos ensinam verdades essenciais. E você já vai ver isso nas próximas lâminas. Por que era usado o sangue de animais? Qual é a lógica disso? Por que não podia ser outro tipo de material? Não foi isso que Caim apresentou diante de Deus? Ele tinha que apresentar sangue, ele leva frutas. A pergunta é, qual é a lógica dessa solicitação? A resposta está aqui, ó. O ato de derramar e aspergir sangue era um meio pelo qual Deus demonstrava que a morte substitutiva era necessária para a purificação e perdão dos pecados. A questão aqui, de um ponto de vista ainda mais pragmático, é o seguinte: a lei exige tua vida, porque o salário do pecado é a morte. Para que você não seja morto, Deus estabelece um ritual de substituição, que nós já estudamos em lições passadas. E se você for com outro tipo de ritual, não vai ter a expiação, tá claro? Então olha só o que está acontecendo nas igrejas. Muitos rituais sendo mudados por simples conveniência ou por simples ignorância, porque acham que podem mudar. Não tem condições de mudar. Vocês estão vendo aqui? Só o sangue é capaz de fazer expiação. Mas, vejam bem, o simples derramamento de sangue não era o suficiente. Para que a expiação fosse eficaz, o sangue precisava ser transferido e aplicado ao que precisava de purificação. A aspersão cumpria essa função. Então, vejam bem aqui como o ritual vai sendo desdobrado diante de nós, o significado dele, porque nós estamos falando de relações com Deus. A lição desse trimestre, ela está mostrando como eu me relaciono com Deus. Se eu vou diante de Deus com qualquer tipo de ritual, conforme nós já estamos vendo, eu não estou me relacionando com Ele. E olha o que termina aqui o comentário dizendo: o Novo Testamento apresenta Cristo como o cumprimento final da tipologia da aspersão do sangue. O escritor de Hebreus contrasta o sangue de Abel, que clama por justiça, com o sangue de Cristo, que clama por misericórdia e expiação. Ou seja, Abel, a morte de Abel é uma espécie de sacrifício de Jesus. Não é? Ele, ao morrer, ele derrama um sangue que era inocente, não é? E Jesus a mesma coisa, derrama um sangue inocente. Mas aí vamos ler um pouco mais abaixo. A aspersão ou derramamento de sangue simboliza que Cristo, como nosso mediador, aplica sua expiação sobre nós, para que possamos ser reconciliados com Deus. Então aqui está a dica mais importante do dia. Todos os rituais da igreja, ceia, batismo, que vocês imaginarem lá de rituais, dízimos, ofertas, têm um objetivo: nos reconciliar com Deus. Eles não podem ser usados como moedas de barganha. Eles são demonstração de que eu tenho interesse em me relacionar com Deus. E precisa ser um ritual conforme Deus está escrevendo e não conforme eu quero. Há muita coisa mudada na igreja,
muitos rituais que mudaram, e que mudaram por força de quê? De adaptações, até por causa do mundo. Não é possível isso. Vejam bem isso que nós estamos vendo aqui. Então, a aspersão de sangue era o elemento essencial da expiação, porque aplicava o sacrifício ao destinatário. Ele representava a transferência do pecado, a purificação e mediação sacerdotal. Se o sangue fosse apenas derramado, sem ser aspergido, ele não teria um efeito prático sobre o pecador e sobre o santuário. Aqui está exatamente a ratificação do que eu acabei de comentar. Nós não temos como mudar os ritos, porque senão perde a finalidade. Muito bem. Cordeiro Pascal. Jesus foi... Aqui é outro rito, é a Páscoa, né? Como que essa Páscoa pode ser vista por nós que estamos na igreja moderna, na igreja cristã, pós-Cristo? Jesus foi reconhecido por João como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Páscoa ensina sobre a redenção, santidade, dependência de Deus e prontidão para a libertação. Deus comunicou verdades espirituais mediante a materialidade dos gestos, símbolos e ações comunitárias. São memórias vivas das realidades espirituais. São meios pelos quais Deus reforça a fé e comunica graça, porque fala aos sentidos de seus filhos. Então vejam bem, através do Cordeiro Pascal, através da Páscoa, que era um rito, Deus estava comunicando verdades essenciais. Que verdades ele estava comunicando ali? Memórias vivas das realidades espirituais. E através dos ritos que nós temos na igreja, nós temos o reforço da nossa fé, porque através dessa materialidade que nós tocamos no aspecto espiritual da nossa fé. É através da materialidade. Nós, infelizmente, necessitamos disso. Aliás, eu vou dizer que não é infelizmente. Deus construiu o universo com coisas materiais exatamente para que nós percebêssemos o amor dele. Não há como nós entendermos o amor se não for através da materialidade do universo. E os ritos são feitos para que nós também concebamos o amor de Deus. Não há como entender o amor de Deus se não for através de ritos que materializam esse amor. Tá claro? Então a Páscoa era uma dessas interfaces de materialização do amor de Deus. Mas nós temos agora a ceia. E a ceia está ligada à Páscoa. A Páscoa, ela teve a sua vigência e a sua aplicação até que Cristo encarnou, depois morreu e ressuscitou. A partir daí, quem faz essa interface é a ceia. Nós temos aqui um quadro que mostra a comparação entre a Páscoa e a ceia. Nós temos aqui os elementos de cada uma dessas cerimônias, como o que elas representam, cada um desses elementos, cada uma dessas partes, comparativamente. Então vejam bem, qual é o elemento central da Páscoa? O evento central, libertação do Egito. Qual é o evento central da ceia do Senhor? Libertação do pecado. Cordeiro sacrificial. Qual é o significado dentro da Páscoa? O cordeiro era sacrificado sem defeito. Isso representava Jesus. Agora, a ceia do Senhor fala do cordeiro, mas Jesus já morreu e agora está ressuscitado. Mas ele continua sendo o Cordeiro de Deus. O sangue, o que representava? Que é um dos elementos dos dois ritos. Na Páscoa, marcava as portas, livrando da morte. Na ceia, o sangue de Cristo nos purifica e salva, simbolizado através do vinho.
os pães ázimos, pães sem fermento. Vejam que na ceia o pão é sem fermento, não é verdade? Na Páscoa, esse pão representava pureza, não contaminação com o Egito, com o mundo. Na ceia, representa o corpo de Cristo, que é o corpo sem pecado, que é o nosso modelo de homem purificado. Vejam que coisas impressionantes, né? Ervas amargas, na Páscoa, recordava o sofrimento de Jesus. Aqui na ceia, representa o sofrimento de Cristo. Ou seja, nós não comemos ervas amargas, mas lembrar do sofrimento da morte é a mesma coisa que mastigar ervas amargas. Nós estamos lembrando que há sofrimento no mundo. A Páscoa era comida como se eles tivessem que partir correndo. Comia com urgência, prontos para sair do Egito. Na ceia, a vida cristã está sempre em prontidão para a volta de Jesus e para viver a realidade do céu. A memória. Na Páscoa, eles celebram anualmente como memorial da sua libertação do Egito. Na ceia, nós celebramos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha. Ou seja, há uma correlação aqui. Nova aliança, baseada na lei de Moisés. A Páscoa simbolizava essa aliança. A ceia simboliza a celebração da nova aliança que é baseada no sangue de Cristo. Isso tudo são assuntos que os irmãos estão acostumados a ouvir na igreja, mas talvez nunca tivessem ligado um assunto com o outro. E o futuro? A Páscoa apontava para o caminho para a terra prometida. A ceia aponta o banquete que vai acontecer no céu depois da segunda volta de Jesus. Muito bem. Então, vimos como questões éticas de comportamento que são apresentados nos rituais representam relacionamentos entre Deus e a sua igreja. Agora nós vamos entender o significado desses mesmos sacrifícios, mas agora do ponto de vista profético. Por exemplo, Jesus no templo. Jesus esteve presente em 2 templos materiais em Jerusalém. Eu quero parar aqui porque existe uma lógica em tudo isso que a gente está apresentando. O que nós estamos vendo? Antigo Testamento. Até agora, né? E comparando o Antigo Testamento com a igreja atual. Agora nós vamos ver o Novo Testamento e a igreja atual. Então o que nós temos no Novo Testamento? A presença de Jesus. E ele esteve presente em 2 templos materiais em Jerusalém. No Templo de Salomão, que isso é lá no Antigo Testamento, né? A glória de Deus encheu o templo, sua presença física era representada pela Shekinah, que era Shekinah, a glória de Deus, que deixou o templo antes da sua destruição. Ezequiel capítulo 10 mostra isso, indicando que a materialidade do santuário havia perdido seu propósito, porque Israel não mais refletia a santidade de Deus. Quando isso aconteceu, Israel foi para o cativeiro babilônico. Agora, andando no tempo de Jesus, no templo reconstruído por Zorobabel, e depois no tempo de Jesus, reformado por Herodes, Jesus esteve lá em sua encarnação. A materialidade, olha, na encarnação ele foi lá como bebê, sendo apresentado, e depois de adulto ele ensinou no templo. Ele também purificou o templo, portanto ele estava presente lá pessoalmente. Aqui, o que aparecia era o Shekinah, embora isso seja a presença pessoal dele. Mas eles não viam a pessoa de Cristo, eles viam a glória. Aqui no Templo de Jerusalém, na época de Cristo, muito diferente. Era o Deus encarnado entre os homens e no templo. Vejam bem isso. A materialidade
de Cristo no templo cumpre a profecia de Ageu 2, 7 e 9, que disse que ele estaria no templo. Em Mateus 24, 1 a 2, Jesus previu a destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, indicando que o sistema sacrificial e o sacrifício terrestre perderam o seu papel. E por que perderam? Porque Jesus estava ali. E ele era o Cordeiro de Deus que estava lá no santuário antigo, e agora ele fisicamente presente como Cordeiro de Deus. Ele morre, ressuscita, portanto, o templo perde a sua materialidade, ou seja, ele perde a sua função material. E de lá para cá não temos mais templos, não é verdade? O que nós temos dos judeus são sinagogas. E as igrejas cristãs têm templos que não são o templo construído por instrução direta de Deus. Então, o sistema sacrificial do santuário terrestre perde o papel, nós hoje não temos mais isso. O que nós temos é a ceia, que lembra disso, não é verdade? E essa profecia se conecta com o fim da centralidade do templo físico. O sacrifício de Jesus eliminaria a necessidade de um templo terrestre. Por quê? Pois ele, o próprio Jesus, seria o mediador entre Deus e os homens. Entenda isso aqui, meus caros. O santuário fazia a materialidade da intercessão de Jesus. O sacerdote fazia o papel de Jesus. Ele ia com o sangue do pecador, fazia todo aquele ritual, intermediando, ou seja, fazendo com que houvesse relacionamento entre Jesus e a humanidade. Com a encarnação de Jesus, isso tudo acabou, porque agora Jesus está encarnado. Ele morreu e ressuscitou e continua dessa forma. E agora ele está lá no santuário celeste. A materialidade do templo perdeu a sua função, porque a materialidade de Cristo cumpriu o seu propósito definido. Ele agora é o nosso sumo sacerdote, que está lá como homem. Então, a presença de Jesus nos dois templos, o segundo templo terrestre e o templo de seu corpo, carrega um símbolo, um significado profético essencial. A presença de Deus não é mais confinada a um prédio físico. A materialidade do templo era apenas uma sombra profética da materialidade real da encarnação de Jesus. Os irmãos estão entendendo isso que estou tentando explicar aqui? Todo aquele ritual do santuário representava Cristo. Tudo que Israel fazia nos seus rituais ligado a Cristo, que viria no futuro, ele veio. Então todo aquele ritual perde a sua função. E agora nós estamos na era cristã, sem o templo, sem o tabernáculo. Por quê? Aquele tabernáculo era uma cópia do tabernáculo que havia no céu. Ao ressuscitar, Jesus vai ao céu. E agora ele está não mais na materialidade do templo terrestre. Ele está agora no templo celestial. Os irmãos estão entendendo? Por isso, o sacrifício de Jesus, que era profetizado naqueles rituais do santuário, se torna material diante de nós, com a presença dele entre nós. Então, o sacrifício definitivo ocorreu fora do templo. A cruz substituiu o altar, tornando inúteis os sacrifícios do templo. A nova habitação de Deus está agora na igreja, não mais no templo. Mas pensem na igreja, não o edifício, as pessoas que estão lá. E nesse sentido, o Espírito Santo agora habita em cada crente, tornando cada cristão parte do novo templo vivo de Deus.
Vejam como todo aquele ritual nos explica uma questão ou um ensinamento espiritual enorme, que é como Deus nos tiraria do tacão, não é? Da corrente que nos prende ao inimigo, nos ataria a ele e habitaria em nós. Todo aquele ritual ensinava isto. E nós agora estamos na igreja cristã, com tudo realizado e com a grande possibilidade de não estar mais preso a Satanás, mas agora ligados a Deus, porque o Espírito Santo não está fora de nós, ele está no templo, que é o seu corpo. Eu não tenho tempo para explicar os pormenores disso, mas eu quero que vocês entendam que a coisa é muito diferente agora. Se nós vamos diante de Deus, sabendo essa informação de que nós é que somos o templo e que o Espírito Santo habita em nós, mas com os pensamentos do inimigo, o nosso sacrifício, conforme Paulo pede em Romanos, não é? Ele pede que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo. Se nós fazemos esse sacrifício, estando na igreja, nas cerimônias, nos rituais, mas o nosso pensamento é mundano, o nosso sacrifício é inútil. Tá claro? Então, Deus transmitiu lições fundamentais sobre vários assuntos: substituição, expiação, purificação, entrega, justiça e comunhão. Ele ensina essas lições fundamentais através dos ritos. E os sacrifícios ensinam que o pecado não pode ser ignorado ou simplesmente perdoado sem custo real. Em Gênesis 2, capítulo 2, verso 17, diz: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, os sacrifícios ensinam que Deus, em sua misericórdia, permite um substituto para sofrer no lugar do pecador. E João 1,29 aponta quem é esse substituto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, fechando isso tudo, o sangue nos sacrifícios simboliza a vida dada em favor do pecador. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Então vejam quantas coisas nos foram ensinadas através de um rito que é o sacrifício, a aspersão de sangue. Muita teologia, né? Não havia como ensinar isso sem essa materialidade do rito. Agora, em Mateus 26, verso 28, no Novo Testamento está explicando esses ritos, agora do ponto de vista da igreja cristã, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, continua lá na ceia o mesmo sacrifício, só que não tem mais o cordeiro, que o cordeiro já foi morto. O cordeiro definitivo já fez o sacrifício definitivo. Agora nós temos um símbolo que nos ensina sobre isto. Os sacrifícios não eram eficazes sem um coração arrependido. Deus rejeita ofertas feitas sem sinceridade. Em Salmo, capítulo 51, dos versos 16 e 17, nós lemos: pois não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios, para Deus, são um espírito quebrantado. Então, qual é o sacrifício que é útil? Espírito quebrantado. O sistema sacrificial exige precisão e obediência às instruções divinas. Deus não aceitava sacrifícios feitos de qualquer maneira, como no caso de Caim, Gênesis 4, 3 a 5. Então, sacrifícios pacíficos ensinavam que o resultado final da expiação era a restauração do relacionamento com Deus. Professores, aqui parece que não fica muito claro para nós, tem muito sacrifício aqui envolvido, não é verdade? Mas não, está muito claro.
o sacrifício foi feito por Jesus. O que fica claro? É que no ritual do santuário haviam 3 sacrifícios. O sacrifício feito pelo sacerdote, que era o chamado sacrifício pelo pecado, era o sacerdote quem fazia. E isso era feito em tempos especiais. E isso era representando Deus como oferecendo o seu próprio sacrifício. O segundo sacrifício era o sacrifício do holocausto. Esse era apresentado pelo sacerdote todos os dias. Isso significava que era o sacrifício dos homens em atendimento às exigências de Deus. Então, nós já temos 2 coisas aqui acontecendo. O sacrifício que era feito por Deus e o sacrifício que era feito pelos homens. Uma vez que esses 2 sacrifícios estavam prontos, quero abrir um parênteses aqui para explicar mais uma coisinha. O sacrifício que era o holocausto era feito pelo sacerdote de manhã e à tarde, vocês estão lembrados? Mas o pecador tinha a obrigação de, pelo menos uma vez no ano, levar o seu próprio sacrifício. Ok? Então, se estava pronto o sacrifício de Deus, estava pronto o sacrifício dos homens, vinha o terceiro tipo de sacrifício, que eram ofertas pacíficas, dos quais nós estamos falando aqui, que eles ensinavam que o resultado final da expiação era o trabalho de Deus mais o trabalho humano. A expiação era restaurar o relacionamento com Deus. O que eram as ofertas pacíficas? Era uma ceia, onde alguém levava comida para ser comido pelo ofertante, pelos seus familiares e amigos, pelos sacerdotes. Ou seja, era uma festa, por quê? Porque a expiação tinha sido feita. Deus fez o sacrifício dele, os homens fizeram o sacrifício deles, e o terceiro sacrifício era o sacrifício de ofertas pacíficas, que era uma ceia. Professores, ainda estou olhando para você. No céu, quando nós chegarmos lá, qual vai ser a primeira atividade? Uma ceia, não é isso? E por que vai ser isto? É o sacrifício pacífico. Jesus morreu por nós. Você está na igreja fazendo o seu sacrifício. Se Jesus morreu e você fez o seu sacrifício, agora você chegando no céu, feita a reconciliação, ofertas pacíficas. Vocês estão entendendo? Simples assim. E nós agora estamos vendo que esses rituais ensinam muita coisa. Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso são as ofertas pacíficas. Está claro isso, professores? Olha só, eu tenho aqui um quadro de comparação, estamos chegando no final, entre o significado religioso e o significado profético dos sacrifícios. Aqui, os aspectos do significado dessas duas situações, né? O significado religioso e o significado profético. Primeiro, o objetivo principal do sacrifício: expiação temporária e culto a Deus. Isso é o significado religioso. Qual é o significado, o objetivo principal do sacrifício? Em termos proféticos, antecipação do sacrifício de Cristo. Qual é a natureza do sacrifício? Ou seja, qual é o significado da natureza do sacrifício no aspecto religioso? Repetitivo e parcial. E no significado profético? Definitivo e completo. Qual é a eficácia do sacrifício no significado religioso? Cobrir pecados, mas não os removia. No significado profético, Cristo removeu os pecados para sempre. Qual é o significado do sacerdócio no significado religioso do sacrifício? O sacerdócio realizado pelos levitas, portanto, era pelos homens. No significado profético, o sacerdócio é realizado por Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Em relação à aliança, no âmbito dos sacrifícios, o significado religioso da aliança quer dizer
baseado na lei mosaica. No significado profeta, está baseado na nova aliança que foi feita usando o sangue de Cristo. E, por fim, a duração do sacrifício, né? Qual é o significado da duração desses sacrifícios? Era temporário, deveria ser cumprido regularmente. No significado profético, o que aconteceu? Os sacrifícios foram cumpridos de uma vez só, de uma vez por todas, na cruz. Aqui está um resumo de como esses sacrifícios nos explicam ou são interfaces materiais para explicar realidades espirituais muito profundas. Com isso entendido, podemos ver como as lições dessa semana e os assuntos que são discutidos estão entrelaçados. Nós vimos que, na lógica, 2 assuntos foram discutidos. O significado religioso e ético dos sacrifícios, isso está no domingo e na segunda. Sacrifícios inúteis, sangue de touros e bodes. Ou seja, eram interfaces físicas que tinham uma intenção de ensinar sobre ética. Ok? O significado profético, ou seja, o que estava no futuro, é discutido na terça, quarta e quinta, com os assuntos aqui diários, né? Na terça-feira, Cordeiro Pascal, na quarta, Jesus no templo, e na quinta, porque criaste todas as coisas. E essa situação aqui é muito, muito crítica. Nós precisamos entender isso. Por que Deus criou tudo isso? Porque não havia outra maneira de nós entendermos Deus se não fosse através da materialidade desses ritos. Ok? Então, qual é o resumo de tudo isso que nós vimos? Os judeus confirmavam sua fé no Messias por vir, na oferta de sacrifícios que simbolizavam a Cristo. Entretanto, quando Jesus apareceu, cumprindo todas as profecias acerca do Messias prometido e fazendo obras que o assinalavam como divino Filho de Deus, eles o rejeitaram, recusando-se a aceitar as suas mais claras provas de seu verdadeiro caráter. A Igreja cristã, por outro lado, que professa máxima fé em Cristo, desprezando o sistema judaico, virtualmente nega a Cristo, que foi o originador de toda a economia judaica. Olha o que está escrito aqui. Né? Se tem sacrifícios que são úteis, conforme nós vimos, e tem sacrifícios que são inúteis, nesse parágrafo que está dizendo como é que a igreja cristã se tornou prestadora de sacrifícios inúteis. É muito importante isso, professores, para que na nossa realidade como igreja, como remanescente e como povo esperando a volta de Deus, para que nós estejamos nas bodas, não é? Ou seja, na ceia, no sacrifício pacífico que vai acontecer, precisa ir muito além dos ritos, precisa entendê-los e precisa praticá-los com consciência e inteligência. Muito bem. Se formos olhar novamente o texto para memorizar, numa frase nós vamos definir a lição toda. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus todos os que procedem de todas as partes. Que lição importante. Eu os convido então para a aplicação. Reflita na expressão ele se esvaziou. Como a disposição de Deus de se tornar nada se aplica ao seu relacionamento com seus vizinhos ou parentes? Quão pronto você está para se tornar nada, para esvaziar-se para o avanço do seu colega ou o crescimento do seu filho? Essa é uma aplicação, depois de nós termos percorrido vários conceitos sobre
aquelas cerimônias que estavam ali no santuário, entendendo a lógica de cada uma daquelas cerimônias. Por que tinha que derramar o sangue? Por que tinha que aspergir o sangue? O que isso significava? Significava Cristo que viria nascer no mundo como homem, portanto encarnado, né, como homem. Ele iria dar a sua vida para que nós pudéssemos crescer. O texto bíblico diz: ele se tornou pobre para que nós pudéssemos nos tornar ricos. Ele veio para que nós pudéssemos, entendendo todos esses símbolos, voltar ao status que nós tínhamos. Um crescimento. Foi um sacrifício enorme de Deus. A pergunta que está aqui é o quanto você está disposto a se sacrificar também, depois de entender todos esses símbolos, para que pessoas cresçam. Na verdade, pensem na tarefa de um professor que gasta um tempo enorme na sua formação. O professor, quando vai para a sala de aula, ele já leu muita coisa e ele vai trazer para os alunos parte do sacrifício, porque ele precisou de horas para entender um assunto e agora os alunos estão diante de um sacrifício que foi feito para que houvesse crescimento de outros. É mais ou menos isto que nós estamos diante aqui dessa provocação, da aplicação. Quanto tempo você vai gastar no seu preparo, de tal maneira que você entenda todos esses símbolos e possa contribuir com o crescimento de pessoas. Isto é a prática de quem está no reino de Deus. E eu lhes convido então para orarmos, porque nós todos precisamos entrar no reino de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, vimos uma lição que nos mostrou aí o ensinamento de muita simbologia e principalmente a lógica dessa simbologia. Por que tem que ser sangue? Por que o sangue tem que ser aspergido? Toda essa lógica nos traz uma luz impressionante sobre como nos relacionar com o Senhor. Nossa mente está cheia, bom Deus, de coisas desse mundo. E nesse momento nós oramos para que o Espírito interceda no sentido de nos dar uma nova mente, para que nós possamos poder fazer sacrifícios, assim como Jesus fez o sacrifício por nós. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Professores, terminando a lição número 6, cada vez que nós estamos aqui diante de vocês, eu tenho que convidá-los para o próximo episódio. Portanto, está feito o convite para a próxima semana, lição 7. Na lição 7, nós vamos ter um conhecimento ainda mais profundo de todos esses significados que estão nesses sacrifícios. É uma lição empolgante. E eu lhe convido para estar comigo nesse momento em que nós vamos estudar juntos essa lição. Porque o nosso lema consagrado é: o professor tem que descomplicar, não é? Então eu só consigo descomplicar se eu entendo. Se eu não entender, eu não consigo. Porque o que é descomplicar? O que é abrir? Explicar relações de causa e efeito. Ou seja, o porquê das coisas. Então, lhe espero no próximo episódio. Continue aí descomplicando. Até lá!